bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech. Eu moro aqui nos Estados Unidos e vocês têm acompanhado aí várias histórias que começaram com essa Ferrari aqui, que foi o resgate dela, né, no início do ano, final do ano passado, e eu mostrei toda a história no canal, é uma saga incrível, e várias outras sagas, várias outras histórias. Vocês viram a Corvette C8, vocês viram o Opala que eu estou trazendo para os Estados Unidos, viram a história da Mercedes, ou estão vendo a história da Mercedes. Tenho aqui o RX-7 do TK que já participou em alguma coisa, vou falar um pouquinho desse carro aqui daqui a pouco para vocês, mas hoje eu vou botar um vídeo que eu tinha guardado. Eu gravei esse vídeo na minha viagem que eu fiz para o Brasil algumas semanas atrás, e a gente preparou esse vídeo para mostrar o início da minha viagem para o Brasil. Vocês já viram algumas coisas que foi um evento no Velopark, vocês já viram algumas outras, quando eu fiz o vídeo com o Mazda RX-7 meu lá no Denny, vocês viram a história também do meu Calibra, mas o início da viagem que eu parei em Curitiba e eu fui mostrar a fábrica dos injetores, eu visitei o Roder Busato, mostrei a Speed Unlimited, várias histórias lá, eu vou botar hoje. E uma outra parte da minha viagem que foi no Speed, que é a pista em São Paulo International Dragway, que é do Sidney Grandão Frigo. Eu vou botar hoje também, porque encontrei vários amigos, encontrei várias pessoas lá, vários carros, muita coisa bacana. Então hoje, senta aí, pode preparar a pipoca, olha na TV, que hoje vai ser um episódio mostrando eventos, mostrando viagem, mostrando algumas coisas técnicas para vocês que gostam, e muito papo aí, vai ser um vlog sobre tudo isso aí. Então assistam aí, mas antes de assistir, deixa eu mostrar para vocês, porque eu não queria perder essa oportunidade. Estão vendo aqui esse carro aqui, ó, uma 57, uma Chevrolet. Olha que coisa maluca isso aqui, ó. O cara que é o dono desse carro andou 2.500 milhas, tá? Que é 4.000 quilômetros em uma semana e pouco num passeio aqui pelos Estados Unidos. Dirigiu até aqui. Esse carro aqui ele tem há 40 anos, o carro é dele. Tá andando, um carro incrível, Blauerzão, um carburador, ó. O negócio é raiz aqui. Deixa eu chamar um cara aqui que é um especialista em Blauer, em vários projetinhos malucos aqui. Quem não conhece, ou quem já acompanhou, Felipe Andrés. Esse cara aqui é o V8 Masters aí, né? E se envolve em vários projetos. Mas Felipe, eu tava falando pro pessoal aqui, fala um pouco desse carro aqui, tu conversou com o Ken aqui, o que é a história dele, o que ele falou. Cara, ele falou que ele tem esse carro desde os 13 anos de idade, né? É? Ele tem 53, 40 anos. 40 anos. Ele comprou esse carro quando ele tinha 13 anos de idade, era uma lata de lixo, segundo ele, né? Isso, restaurou o carro todo. E esse carro era Big Block quando ele comprou. Ah, é? E aí ele andou um tempo, aí ele tirou, fez um 383 e botou um 671 com 2 carbura e o câmbio uma 4L80 com overdrive. Eu não sei qual o computador que controla o câmbio pra ele. É uma FT ali, na verdade, para controlar o câmbio. E ele tem um carburador. Ah, não tinha visto. Mas enfim, ele falou que anda por tudo, faz 14 milhas por galão na estrada. Ele acabou de fazer 2.500 milhas para chegar aqui, disse que nunca andou com capô, sempre anda sem capô, ar-condicionado, um luxo, né? Não, e ele falou que faz 20 anos que ele pintou o carro, ele tava contando. E cara, veio tomando uma chuva aqui, veio tomando uma sujeira, ó, os bichinhos aqui, ó. Quantos HP será que faz aqui? Ele falou que a ideia é uns 650 de HP. Né, Camp Gas. Aí, ó, é bonitinho aqui o pneu, o carro era outra cor, ele trocou a cor. Ah, bem legal, show de bola. Isso aqui foi só uma palhinha aqui um pouquinho da oficina. Agora aí, sigam pro episódio aí, que essa viagem pro Brasil aí teve bastante coisa legal. Então não esqueça de deixar o comentário aí também o que vocês estão achando, o que vocês estão curiosos, qual carro que vocês estão mais esperando a continuação da saga aí. E muito obrigado aí, bom dia para todos. Cheguei em Curitiba, ó, todas as malas aqui, tudo em dia. Chamei um transporte aí, vamos ver quem é que chegou para me buscar aqui. Vamos ver se vocês reconhecem. Olha aí, ó, chegou o meu transporte aí, ó. Tudo bem? Como é que tá você? Bom te ver. Beleza? Tudo bem, bom te ver, cara. Isso aí, pra quem não conhece, é o Roder Busato. Acho que já ouviram falar, né? O mais rápido do Brasil, né? Por enquanto. Vou mostrar pra vocês uns negócios legais que esse cara tem aqui em Curitiba hoje. Olha aqui, ó. Em grande estilo, ó. Quem é que conhece esse aqui? Um detalhe é que hoje aqui, quando eu tô gravando esse vídeo, eu publiquei na quinta uma RS2 que eu tive em 95 no Brasil. Vou botar as fotos aqui do lado pra vocês verem. Cara, essa RS2 foi o maior arrependimento da minha vida ter vendido.
Eu vendi acho que ela por 80 mil reais em 2010. Quanto é que vale uma RS2 hoje, que nem aquela que eu tinha? Tinha 50 mil quilômetros. E olha aqui essa RS4 2021. Cara, eu quero ver esse negócio. Deve andar bem. Aí, tá bonito, hein? Agora sim, tirar essa máscara um pouco. Cara, eu não tô mais acostumado a usar máscara. Pois é. Nos Estados Unidos ninguém tá mais lá, tá todo mundo vacinado já. Todo mundo vacinado, né? E aqui não, né? Então na verdade eu tô até falando que muitas vezes as pessoas me perguntam, eu já tomei a vacina, eu tomei da Pfizer, as duas vacinas lá em abril, acho que foi. Faz tempo até. Eu peguei Covid no final do ano passado, por coincidência fiz um exame a semana, faz 10 dias atrás. Meus anticorpos estão lá em cima ainda. Ah, é mesmo? Sim, sim, porque é como se fosse a vacina natural, né? O médico falou que ainda eu tô protegido. Praticamente muito imune nesse momento. Nesse momento eu tô imune, né? Mas sim. Eu pretendo também tomar vacina daqui a pouco, quando tiver. Que na verdade tá chegando rápido aqui, né? Tá em 52 hoje. 52 anos? 52 anos. Então não tem mais. Eu tenho 47. Tá louco? Já mentindo e outra. Não, eu tenho 47. Pareço muito mais jovem, mas eu tenho 47. Mas cara, que carro legal aí, meu. Daqui a pouco você vai guiar se quiser. Esse painel desses áudios é muito bacana, né? Você vai ver depois Acho que nem empurra nada isso aqui. Acho que não anda nada, né? Não. Bem devagar. Impressionante as trocas de marcha, tudo. Ele é DSG ou ele é o câmbio automático só? Não, câmbio automático. Só que a Audi com os câmbios automáticos, tanto a RS6, esse carro, putz, é uma precisão de troca, Sim, é uma incrível, tecnologia né? assim que realmente... E esse carro aqui tá falando, é um V6 400 biturbo. É um 2.9 biturbo. Acho que os motores que vêm em Panamera também, Audi nessa motorização vem em Panamera, vem alguns outros carros da Porsche também, né? O motor dianteiro da Porsche é o mesmo motor, então é uma tecnologia bacana, muito bacana. Esses carros é impressionante, E gira... É um custo-benefício, o carro é macio, é um custo-benefício bacana assim pra usar um dia. Achei legal esse volante aí, cortadinho embaixo. Agora todos os nossos carros estão com o volante da Fulltech, né? Tô muito feliz com isso. Eu tô chegando em Curitiba aqui, na verdade ficou mais fácil descer São Paulo, parar em Curitiba pra visitar esse cara aqui, umas coisas que ele fazem, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, do que ir pra Porto Alegre, que não tinha tá com pouco voo pra Porto Alegre, sabia? Não tem voo de Guarulhos que conecta Porto Alegre direto. Ia ficar um baita no intervalo aí, ou eu ficava em São Paulo ou vinha pra cá. Tá vendo? Você não tinha o que fazer, veio pra cá. Não tinha o que fazer, vinha aí. Não, brincadeira, já tava programando isso aí, tava certo. Tava programado mesmo. Mas nós estamos falando desse carro aqui. Esse carro aqui ele é meio híbrido, então, né? Ele é uma coisa muito sutil, né? O motor de arranque dele, tem um sistema no motor de arranque dele que... ele tem potência também. Tem um sisteminha no motor de arranque quando você está em velocidade cruzeiro e tal. O start-stop apaga e ele tem uma tendência desse arranque... Ele adiciona um pouquinho. É uma coisa bem sutil, bem... Esse tem, a Q8 tem, né? Da Audi tem. Sim. O A6, tem alguns Audis que tem esse sisteminha híbrido aí, mas é um sistema muito... Sim, ele é só pra dizer que tem quase. Só pra dizer que tem, muito simples. Cara, essa Avenida das Torres aqui Essa é a Avenida das Torres, né? Que não é mais a Avenida das Torres. Como é que chama agora? Tirou, né, as torres. Então, sim, porque não era o nome, né? Era só... Franco, né? Alguma coisa Franco, que eu não lembro agora, mas chamava Avenida das Torres porque tinha umas torres de alta tensão no meio aqui. Cara, eu vim muitas vezes aqui de 2001 até 2015, eu acho, quando a gente tinha arrancado aqui, eu me lembro direitinho toda... 8 etapas por ano. 8 etapas por ano, Curitiba, né? Era muito festival, legal. Né? Arrastava 50 mil pessoas no festival. Eu me lembro direitinho que a gente vinha de carro de Porto Alegre e chegava por aqui, quando chegava aqui era uma emoção. Tava chegando já. Vamos pra oficina ou vamos pra onde? Vamos conhecer a fábrica do FT Injector, né? Aí, ó. Essa é a primeira surpresa. Pra quem não sabe, o Derjan, além de apaixonado por carro, ele pilota um Camaro no Brasil e um nos Estados Unidos, né? Que eu já mostrei algumas vezes, mas vou botar um videozinho dele acelerando aqui só pra vocês verem.
do FT Injector, né, que é os injetores da Fueltech que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos, e nós lançamos eles esse ano, tá um sucesso extremo aí. A gente está muito contente aí o que está fazendo, inclusive o meu Calibra tá com 4 deles, 4 dos 520 libra-hora no álcool, na rua, e eu vou mostrar para vocês num outro episódio aqui como é que ele tá andando na rua com esse tanto de injetor aqui, que inclusive é um absurdo, porque seria injetor para 2.000 cavalos. É verdade, mas funciona com um injetor Cara, de 100 libras, né? Meu Deus, funciona impressionantemente, é incrível. Mas eu queria parar aqui, uma das ideias era justamente parar, até para eu conhecer pessoalmente onde é que está sendo fabricados os injetores, porque a última vez que eu vim para cá foi, acho que ano passado, e não estava produzindo ainda, estava em desenvolvimento, então era mais um laboratório, não era uma fábrica mesmo, e agora já, pelo que eu tenho visto de fotos, está muito bonito, então vim pessoalmente aqui para conferir isso aqui, vou mostrar uma palhinha para vocês aí, né, hoje no vídeo. Chegamos aqui na MRB, né, eu quero mostrar para vocês, olha o processo de fabricação, até a gente estava brincando, isso aqui é quase um processo de fabricação de relógio, né? Porque de relógio, não desses aqui, mas dos relógios suíços, né? Exatamente. A precisão que tem que ter. E eu quero mostrar para vocês como é que é então a fabricação dos injetores aqui da MRB Fueltech. E eu acho que é uma coisa orgulhosa, porque o Roderjão é um cara que faz isso apaixonado, e ele faz isso porque ele gosta também, e envolvimento com automobilismo. Ele é um cara que até desenvolveu isso por teimosia, digamos assim, porque justamente queria um produto melhor, né? Sim, com certeza. A gente sabe o quanto o injetor é importante, e nós dois, pela nossa amizade e nosso negócio, nós vimos que tinha uma necessidade de fazer algo como esses injetores. Até um ponto importante, a gente lançou esse injetor e obviamente incomodou muita gente, porque todo mundo sabe no mundo inteiro quanto esse injetor ele é importante para o funcionamento do carro. E tinha muito pouco fabricante, para falar a verdade, 2 ou 3 fabricantes. Mas vamos dar uma olhada ali. O Roder já vai dar uma mostrada aqui na MRB Injectors, aqui na produção mesmo. Legal o ambiente, assim, super limpo, né? Impressionante. Rafael aí, ó, vai aparecer no vídeo, ó. Acho que eles botaram o vídeo aqui só porque eu tava vindo. Só puxa saco do Anderson, o Rafael colocou. A puta da embreagem, hein? Nem me fala isso, dá uma dor no coração. Dor de cabeça. Legal, Rafael, responsável aí pela resolver tudo, deixar tudo bonitinho no processo aí de garantia, de atendimento comercial, né? Isso. Então a gente vai dar um tourzinho rápido aqui. Aqui é a matéria-prima, uma matéria-prima super nobre, né? Uma matéria-prima super nobre. E aí? Fabricação de alguns componentes que a gente faz para a Fueltech. O suporte da bobina, né? Sim. Por exemplo. Uma das peças. Essa aqui é aquela suporte de bobina CDI, né? Smart. Exatamente. Suporte da bobina. Isso é tudo feito aqui no Brasil. Tudo feito aqui no Brasil. Esse equipamento é segurança de medição. Tudo feito aqui o CNC, né? E aí, vai aparecer no vídeo. Da usinagem. Eu adoro assistir esse tipo de coisa, porque o processo é muito incrível. Aqui acaba sendo um processo simples, né? Muito simples, é um dispositivo muito simples, mas que por enquanto ele é bem funcional na precisão que a gente precisa nesse momento, né? Sim, aqui a parte de torneamento, né? Tudo automatizado. Estoque, qualidade. Ó, vai aparecer no vídeo de sábado aí ou não? Ó, eu digo, sempre tem que ter uma mulher pra fazer a parte de qualidade, não né? Não adianta, a mulher ela é mais precisa e ela é mais disciplinada do que a gente precisa aí da qualidade. Não é à toa que tá muita qualidade, parabéns aí. Aqui é a inspeção das molas, né? É equipamento que mede, que é um perfilômetro, né? Aqui a gente consegue olhar o injetor de qualquer área, qualquer componente dele, né? Essa é a retífica, que é feito o ajuste fino de todos os injetores. Todos os injetores são cotas amarradas, né? E aqui a sala da montagem. E aqui quem conhece um pouco de arrancada sabe que tem uns 60 anos de experiência aqui, ó. Gabeira, não? Verdade. Gabeira aí, Curitiba, Dragster. Quem conhece PowerTech sabe, né? Muito bacana. Esse cara tem uma história bonita aí depois. Tem uma história grande na arrancada aí. Muito tempo aí.
Agora está trabalhando com a gente desde o começo da produção, ele está trabalhando com a gente já faz um tempo, fazendo um trabalho muito bacana. E também o Japa aí, tudo bom? Vai aparecer no vídeo de sábado aí, ó. Também toda a parte de... responsável pelas bobinas, por enrolar a bobina, fazer a montagem. Deixa eu mostrar isso aqui, porque isso aqui é uma parte que as pessoas não dão bola, mas a bobina, ó, olha só como ela é organizada aqui, ó, tá vendo, ó? Isso é muito, e essa bobina é muito forte, ela é muito forte, ela faz, por isso que o injetor consegue ter mais, toda essa vazão e toda essa pressão. Só que a resina na bobina é muito fundamental, e essa é a parte que eles fazem aqui justamente, colocar a resina. Porque a resina vai manter a bobina literalmente alinhada. É um dos pequenos detalhes técnicos, não vou entrar muito nesse vídeo aqui técnico, mas isso eu acho que é fundamental. Aqui a parte de montagem dos injetores, todo, beleza? Ah, legal esses quadros aqui, ó. Esse aqui é o Pro Mode 1 do... Esse é no Brasil, né? Brasil. Lá o carro do Diego. E aqui que é, vamos ver o barulhão aqui, ó. Vou deixar, nem vou falar nada aqui dentro porque vai estar muito alto. Ali o barulhão. Mas cara, que legal, ficou. Eu vim pessoalmente aqui para acompanhar, porque eu acompanho esse projeto desde o início, né? Desde o primeiro dia. Quanta paixão a gente tem envolvido nisso para fazer um negócio melhor, especialmente no Brasil aqui e para o mercado brasileiro também. Então, um orgulho muito grande aí. E também, já dei os parabéns aí pro pessoal, parabéns, Adriano. Eu acho que o principal de tudo isso é algo de entusiasta para entusiasta. Então, tá tudo certo. Cara, eu fico feliz mesmo de ver isso aqui, feliz que a diferença que a gente está fazendo no automobilismo no Brasil e no mundo. São pessoas assim como vocês e todo o nosso time também que juntos conseguem mudar como é que o automobilismo cresce e até a imagem do Brasil e tudo. Então, o nosso número 1 de tudo isso é a qualidade, privar pela qualidade e ter um produto que o cara não tenha mais problema de motor, que ele realmente fique feliz com tudo isso que está acontecendo. E tem a garantia, né, do produto, principalmente isso. Sim, e esse é um dos produtos também que a gente comercializa no Brasil, nos Estados Unidos, com garantia, com suporte, e é um padrão nosso, então... Mas, beleza, eu queria mostrar a estrutura aqui pessoalmente, me dá um orgulho muito grande. Agora vamos seguir para a próxima atração aí, vocês vão ver daqui a pouquinho aí. Vamos lá, valeu. Para não perder o costume aqui, eu pedi para o Rodan me dar um tour aqui na empresa, porque faz acho que 2 anos que eu não vim aqui, né? Faz. E é uma coisa legal, é uma das maiores fundições do Brasil? Eu acho que é a segunda maior fundição do Brasil, e de ferro, alumínio também, nós somos o segundo, né? Mas a usinagem, nós somos o maior usinador do Brasil hoje. E cara, é legal porque quem gosta de carro, muitos de vocês devem ter um carro com motor, o bloco, o cabeçote, virabrequim, biela, que é feito cárter, feito aqui. Quais são os principais assim, fabricantes que vocês fornecem aqui? Eu acho que o maior fabricante de powertrain da Volkswagen hoje somos nós. Nós fazemos blocos, né? Nós e um concorrente fazemos blocos. Virabrequim só nós fazemos para eles, biela só nós fazemos para eles. Fazemos cabeçotes para eles, fazemos ponta de eixo, fazemos disco de freio, fazemos muitas peças para eles. Mostrar e outros clientes também, como Iveco, Fiat, né? Fazemos peça para outras montadoras também. Um momento difícil no Brasil, já faz alguns anos, mas vamos ver, se Deus quiser, nos próximos anos aí vamos superar toda essa crise aí. Na época, na hora, dizia que nem o Ayrton Senna, né? Na chuva, que é o momento de se destacar, fazer as decisões certas, mesmo que ande mais devagar para depois ganhar a corrida, né? A tempestade ainda está grande, mas vai passar. Mas cara, vamos mostrar um pouco, porque eu mesmo tenho curiosidade, eu já vi alguma vez, eu já vi uns 2 anos atrás, mas vamos mostrar um pouquinho as partes mais legais do processo de fabricação desses motores. Acho que o pessoal vai gostar de ver. Eu mesmo, é difícil ter acesso a um lugar assim, como eu conheço um cara aqui que pode dar uma voltinha, eu vou levar vocês aí. A gente acaba, como a empresa co-irmã, né, a MRB e aqui, muita tecnologia que a gente tem nos injetores acaba vindo daqui, né? A gente vai mostrar de onde que a gente faz essas medições maiores do injetor para ele poder ter a qualidade que a gente espera que ele sempre tenha. Ó, esse é um exemplo legal, ó. Esse é um bloco da Volkswagen,
Motores 3 cilindros. Caramba, é tão pequeno, meu. É, ele é pequeno. Esse é o motor esse MPI. Esse é do Up? Esse é o Up Polo, né? Os motores 3 é uma tecnologia enorme, isso aí. Ô, o tamanho da meu... É, e tem tanto HP, né? O Up do meu irmão tem 180 HP com esse bloco aí. Sério que é esse? Eu nunca tinha visto o tamanho, cara. Nunca tinha visto, é muito pequeno. Cara, é muito pequeno, meu. Ele é fundido, a gente funde esse bloco e usina. A gente funde e usina. Então ele é fundido a camisa no bloco, ó, não é colocada a camisa depois. Então é uma tecnologia... Deixa eu botar a mão aqui, ó. Cara, ó, olha só isso aqui. É muito pequeno, meu. É o peso potência mais bem feito que tem, né? Cara, é uma tecnologia... Os caras estão tirando o HP disso aí, eu nem sei quanto, 200 e poucos HP, 300 HP talvez. Sei lá, tira bastante, mas por exemplo, o motor original, acho que é 86 sem turbo e 130 com turbo, original. Pensa. Cara, um torque de 25, né? É muito pequeno, meu. 20 quilos de torque, né? 20 quilos de torque. E essa máquina ali, ela tá conferindo a produção, né? Ou fazendo toda... Não, ela tá medindo a peça. Medindo a peça. Tá medindo a peça. Então essa aqui a gente usa também para medir injetor nesse laboratório. Esse laboratório é um laboratório super avançado, né? Com todas as... Toda a metalurgia, toda a medição que você consegue fazer numa peça. Aqui, o bloco aqui, mas tem uma peça super interessante aqui da Volkswagen também, que é a tampa. Essa tampa é uma peça super tecnológica que nós fundimos e usinamos, que vai em todos os motores da Volkswagen. Então, todos os motores da Volkswagen que você vê andando na rua tem a nossa tampa, nós somos 100% nessa peça. Né? No 3 cilindros e no 4 cilindros. Cara, é super tecnológico, daí mandamos para uma empresa em São Paulo que coloca o comando. O comando é um eixo e com câmera imóvel, né? Então é algo super tecnológico, né? A potência veio daqui, né? Cara, eu vou te dizer que eu fiquei curioso quase de fazer um projeto de um Up desse, um TSI, só pra ver quanto é que dá esse negócio. O Up do meu irmão acho que tem 180 cavalos. Caramba! E dá pra fazer mais. E o motor original, a gente faz a biela. A biela a gente já testou com 400 HP e não quebrou. Mas não um torque, né? Testamos HP. Alguém vai perguntar, não tá um bloco um pouco mais gordinho aí? Pode ser. Disco de freio também, todo mundo que tiver um Polo vai ter o nosso disco de freio. Esse é bruto, né? Mas depois tem o usinado medindo lá, né? Tem médio bruto, médio usinado. Então aqui, essa máquina é uma máquina incrível, né? A gente comprou essa máquina já há uns 8 anos atrás e times de Fórmula 1 tem essa máquina. Essa máquina mede tudo que você quiser medir. Pra você ter uma ideia, bloco, ela mede quanto de rugosidade no polimento tem no bloco. Caramba! É algo muito espetacular mesmo. É algo muito espetacular mesmo. Aqui então, calipers de freio para Meritor americana, né? De ferro, deve pesar um absurdo isso aí. Pesa, mas isso aí é de caminhão, né? Sim, de freio dianteiro de caminhão. Aí blocos também de caminhão, né? Blocos pequenos, blocos grandes, né? O disco de freio que eu falei para vocês aqui, o disco de freio usinado. Sim, tá medindo aqui. Tá medindo aqui na tridimensional, fazendo as medições. Olha só que legal, a circularidade. É algo realmente impressionante. Sim, porque aqui a gente está só no laboratório de medições, né? Isso, só no laboratório de uma das fábricas. São 6 fábricas que nós temos em Curitiba e uma fábrica em Pernambuco. Aqui um caliper de freio, né? Também medindo. Tudo bem com você? Aqui uma peça da Embraco. Embraco, né? Embraco. Lá volante de motor. Volante de motor também da Volkswagen. Projeto. Que show. Blocos de motores, carcaça diferencial, planetária, satélite. Sim. Bielas, né? Isso aqui é biela do motor 1.0. Do Up? Do Up, pode ser do Up. O chanfre é uma biela craqueada, né? Sim. Uma biela craqueada. Impressionante. Aqui então tem bastante peças que a gente... O cabeçotinho ali, o que é aquilo ali? O cabeçote, a gente tem um modelo do cabeçote mais novo, esse modelo da Volkswagen 1.6 mais antigo um pouco, mas a gente faz o 3 cilindros também, o cabeçote 3 cilindros também. Mas impressionante, é legal que às vezes mostrar onde é que é feito isso aí, né? Qual que é, vamos mostrar uma coisa mais impressionante na produção aí. Vamos lá. Leva aí em algum lugar. Olha o tamanho dessa máquina, o que essa máquina faz aí? Essa máquina faz todos os mancais de motor da Volkswagen. Todos os motores da Volkswagen, a capa de mancal é feita aqui. Caramba, o tamanho do negócio. Isso aqui é o sobrecarte que vai em mais do Scania. A gente funde e usina essa peça.
É o outro vazamento, sobrecarga que vai na estante. Nós temos hoje atualmente pouco mais de 700 centros de usinagem aqui. A carga da Volkswagen. Aqui um pouquinho no showroom, o que quais peças você pode fazer, caliper de freio, disco de freio, bloco, manga de eixo. E outras peças que a gente pode fazer aqui também, né? A biela. Essa transfer é uma transfer que também usina parte da biela da Volkswagen. É uma grande transfer que faz algumas operações para poder usinar a biela. Então ela pega o bruto aqui, dá carga e descarga lá em cima. Onde é que tá o bruto? O bruto tá aqui. O bruto tá aqui. Ela entra assim, sem furo, sem nada, né? E ela sai assim, furada, rosca, usinada, furo profundo. E aqui nessa outra estação, é uma estação super interessante, que é a máquina de craqueamento. Ah, sim. Aqui vai ter um laser que vai cortar aqui. Entra uma ferramenta assim, já parafusada e pau, quebra. Ela é fraturada. Toda biela ela é fraturada. Por isso que não dá pra inverter capa de mancal de biela, né? Não dá pra trocar capa de biela. Aqui nessa mesa, nessas estações, ela é feita essa operação. Tá fazendo um setup lá dentro agora. Achei legal compartilhar nesse vídeo. Esse vídeo aqui no final tá ficando sobre como é que é a fabricação das peças que tem nos carros, né? Então, você vê uma coisa interessante, às vezes o cara não sabe que as peças são feitas, como é que elas são feitas no processo. Não, processo de usinagem aqui, né? Escala de produção que tem, né? Muito legal. Tem uns blocos, uns cabeçotinhos, 2 aqui, ó. Esse cabeçotinho é o cabeçotinho 3 cilindros, que a gente funde e usina com o montador. Caramba. Eu tô impressionado com o tamanho desse negócio. Essa área é uma área fechada, homologada pelo Exército, por isso que ela é fechada, porque nós fazemos armamento aqui dentro, né? Para Taurus. Sim. Chegamos aqui tem que falar de fora, porque o barulho é alto aqui. Aqui nós vamos entrar na forjaria, onde forja cubos, ponta de eixo e todas as bielas. Todo motor da Volkswagen que você vê na rua tem uma biela forjada por nós e usinada por nós. Vamos ver. Entramos agora na fundição de alumínio, aqui o forno. Agora as injetoras, né? As máquinas aqui injetam. Essa da Scania que se mostrou na usinagem. A máquina que faz o bloco. Isso tudo é de areia, né? Tudo de areia para poder fazer todos os buracos do cabeçote que sai na fundição, ele é preenchido com areia, a gente chama de máquina. Cara, impressionante.
obrigado pelo tour aí, acho que o pessoal vai gostar, e quem gosta de carro vai saber de onde é que vem as peças do motor. Uma das tantas fábricas que tem pelo Brasil e pelo mundo é quem fabrica motor, né? Que legal. Obrigado pelo tour. Nada. Acho que foi legal incluir esse conteúdo aí. Vamos para a próxima. Vamos lá, valeu. Para continuar os tours aqui, né, em Curitiba, tive que vir dar uma volta no que eles chamam de, como é que chama aqui, o pavilhão ou não? O Men's Cave. Men's Cave. Men's Cave. Esse aqui é onde é que o Roderjan, a Speed Unlimited aqui em Curitiba, ó. Olha que bacana, ó, os quadros na parede, todos os carros deles. Os dois carros de corrida foram pro Velopark, não estão aqui os dois Camaros, né? O meu e do Diego não estão aqui hoje. Sim, na verdade tá vazio agora porque tá tudo no Velopark lá, que a partir de amanhã já vai estar treinando. Se Deus quiser. Mas olha só uns carros que ele tem aqui, ó. Esse aqui é o carro do pai dele, né? Opala. Esse Opala sempre na arrancada, né? Sempre fazendo bonito. Se diverte na desafio. Olha o Fulltech aqui. Aí, ó. Ficou legal, hein? Motor V8, um small block. Esse motor quantos HP deu mesmo? Deu 600 cavalos. 600 cavalos. 600 cavalos. Olha que atrás, um negocinho que a gente fez agora para ele se divertir um pouquinho mais. Nitro agora. Suporte do Nitro. Caramba, tudo billet. Troca automática também. Colocamos um chip de eletrão novo ali para troca automática. Sim. Não, ele anda normalmente na desafio, né? Ele... Tem FT500. Que legal. E os banquinhos. FT500, tudo. Show. E o que mais tem aqui? E esse Camaro aqui? Camaro 572. Botou um LS agora. Eu tô colocando LS. É um 500 cavalos, é um Corvette 500 cavalos sem a gasolina. Sim, um LS2. 3. LS3, né? Exatamente. LS3. Tá, esse motor aí é... E esse aí compra zero nos Estados Unidos, né? Ele não é... Eu comprei novo nos Estados Unidos. Não é nem caro, né? Pro padrão americano. Eu acho que foi $12 lá para trazer. Sim. Mas vai ficar um projeto... Vai ficar um projeto bacana. Vai botar o que pro Charger? Aí eu vou montar assim, depois a gente aspirado. vai ver. Não sei ainda. Sim, esses detalhes, vocês estão... Quem é que tá acostumado a ver meus vídeos e... Nos Estados Unidos, isso aqui não é Estados Unidos, isso aqui é Brasil, tá? Acho que esse outro Camaro, esse aqui é um 68, né? 68, esse aqui é do Fábio. Esse carro tem uns 1.200 de roda com 1 kg de pressão, né? Caramba, esse aqui já é 0,8, 1 kg de pressão, né? É insano na rua esse carro, insano. E esse aqui, pode mostrar esse aqui não? Pode. Olha esse aqui é pintura. Olha aqui a pintura. Caramba. Isso aqui é uma tecnologia que a gente trouxe de lá dos Estados Unidos. Sim, eu me lembro, o teu R2B2 fazia. Kevin na R2B2 que ensinou a gente como é que fazia isso aí. E esse aqui é aquele carro que capotou no Velopark, né? Bateu, né? É um chassi novo, É um chassi novo, né? Sim, mas é dos Catarinos, dos Fuser, né? Fuser. Esse que carro legal. é a antiga mecânica do Fábio do Promote Fábio Costa. Do branco do Fábio Costa. E esse aqui é XTM, né? Vai ser XTM. Seu motor aí que... Motor de 4.000 cavalos, pra ter uma ideia. Tá fazendo aqui, ó, FT600. E pintura, tudo. Legal que fizeram igual, né? A mesma cor. Tudo a mesma cor. E aqui é o super... A caminhonete do Rogerinho. E esse... Faz tempo que tá aqui, é do Giovanni. E a gente construiu também tudo ele. Sim, eu tava olhando o assoalho dele. Bom, aqui é um V8, um Big Block. Isso aqui, um Big Block, um 549. Caramba. Mas olha o assoalho aqui embaixo, não sei se vai dar pra ver. Todo pintado da cor do carro, suspensão, forlink de alumínio. E esse novo aqui... Tá meio bagunçado aí o barracão, quando ele sai de viagem assim. Essa Chevy nova é do Valtinho, né? Do Valtinho Costa, né? Valtinho corria de Dragster. Também estavam construindo tudo o carro pra ele. Que coisa linda. Interior. Esse carro vai ficar bacana, cara. Esse carro tem um Small Block 400. Basicamente é um motor que eu usava no meu Camaro Import lá em 2009. É mesmo? Olha, acho que é o mesmo comando, mesmo cabeçote, tudo zero, né? Sim. Nós construímos escape. Olha isso aqui da Wilson Food, que arte que é isso aqui, né? Aí tem intercooler, foi feito o radiador agora. Mas não fecha o capô, né, com isso aí? Fecha. Fecha? Fecha.
Caramba. Ele tem um scoopzinho, o capô ele fecha. Quero agradecer ao Roder Jean pela hospitalidade aí. Veio... Obrigado a você por ter vindo aqui. Pagou o churrasco, né? Hoje no... Paguei o churrasco hoje. Infelizmente não estava toda a turma aí hoje. Não. Mas obrigado pela recepção aí. Foi legal parar e conhecer, mostrar um pouco para vocês de Curitiba. Acho que hoje foi bem legal de mostrar bastante coisa diferente. Como é que funciona a MRB, como é que funciona a WHB, inclusive a definição dos blocos, a oficina aqui. Mostramos bastante coisa diferente. Então, legal. Obrigado. Obrigado aí de novo e aguardem os próximos episódios, vocês acho que vão gostar. Um abraço. E agora aqui num bônus desse vídeo, eu vou fazer uma visita aqui na pista do Speed São Paulo International Dragway, a pista de Itatiba, de arrancada, especificamente feita de arrancada. A pista do Grandão, que corre na HRA, um grande amigo pessoal, um cara 10 assim, apaixonado por arrancada, tanto que o cara construiu uma pista. E eu vou mostrar vários carros aqui para vocês hoje, vou passear, vou conhecer alguns, vou falar com os amigos, vou reencontrar vários aqui. Então esse vai ser o bônus especial. Esse cara aqui, ó, nós estamos com saudade de ti, cara. É, eu também tô com saudade de ir pra lá. Estamos com saudade desse cara aqui, o Grandão, pra quem não conhece, Sidney Frigo. Já andou de Saveiro, já andou de Dragster. Já de tudo que você pode imaginar já. Dragster, Funnycar, Promode, tudo. Tudo, né? E agora tá andando de Promode, quer dizer, você tá com carro de Promode nos Estados Unidos? Eu tô tentando andar de Promode, mas não consigo ir para os Estados Unidos, não deixa a gente entrar, tem que tirar uma mata-burra pra nós entrar. É, mas o Grandão tem... Grandão, eu já mostrei várias vezes, porque toda vez que eu vou na Proline, eu vou lá e aponto pro teu carro. Legal. Você conhece mais meu carro novo que eu, porque eu não vi ainda. Sim, ele construiu um carro novo lá e que não conseguiu ir ainda para os Estados Unidos. Mas vai. Mês que vem, se Deus quiser. É, então a gente tá com expectativa aí, o Grandão aqui. Hoje eu vim visitar ele e na pista. Prazer. Cara, sempre te falo isso, né? Muito obrigado pela Imagina, tudo que faz aí. Você pode ter certeza, o que esse cara faz pela arrancada no Brasil aí é incrível, porque construir uma pista no Brasil, lutar o que esse cara luta pra conseguir essa pista estar disponível, liberar e... Agora tá liberado, agora a gente pode. Tá Finalmente. Finalmente. E na verdade é a pista, acho que é uma pista mais nível NHRA do hemisfério sul, né? É uma coisa assim, né? É uma pista bem... foi feito todos os modos da NHRA. Sim, a área de frenagem é grande, ela tranquilamente pode andar um Promode, um Dragster de 400 metros, né? Então... 400 metros de concreto, o guarda-reio é regra NHRA, altura, então, enfim, tentamos se basear o máximo possível na NHRA. Tudo isso pela loucura e paixão no cara aqui, então. É mais loucura que paixão. Não, legal, vamos dar uma volta, vou mostrar a pista pro pessoal. Vai lá, fica à vontade aí, fica à vontade aí. Vocês conhecem esse cara aqui? Tio Kaká da UD, não? Tio Kaká da UD. É o tio da M3 ali, os caras estavam falando. E esse cara aqui vocês já conheceram ontem, né? Já conheceram no início do episódio da EG. Vi que tu lá no DN tu te encantou nos Gol GTI, né? Aquele amarelinho GTI lá. Que gostou, show! Não, e aqui a gente tá, essa parte que a gente tá caminhando é a caminhada da pista até onde é que os carros ficam os boxes, né? Então vamos dar uma volta aqui, vamos mostrar um pouco os carros que estão aqui acelerando. E tem carro legal, ó. Começar a ter um Demon, que é do André Carrillo. Seu senhor ficou nesse naipe aí? Ficou, mas a roda é bem mais pra fora, nem parece que é roda fina. Ah, essa joga Prado, né? É original, né? Ele vem com essa roda aqui, né? Olha aqui. Viu a caixa que eles vêm? Que legal. Sim. Eu não vi o formato da caixa. Esse carro aqui do André Carrillo, ele chegou a virar 6.3 nos 200 metros em Piracicaba, né? Vamos ver. Tudo bom? Tudo bom? Legal. E olha aqui, ó. BMW, Porsche. Esperando o pessoal terminar aqui de tratar um pouquinho e ligar a cronometragem. O Pedrão vai fazer o briefing comigo. O Adriano também vai participar, por isso que eu tô esse aqui é do automotivo do Alex. Se quiserem pegar um café, pegar alguma coisa, uma água, alguma coisa pra tomar aí, a gente já começa. Audi. Já. Obrigado pela paciência de vocês. E aqui tem uma área de estacionamento, ó, de pit. O cara traz a tendinha. Estaciona, que tem uns carros bacanas, ó. E tem mais aqui, ó.
Legal. Uma McLaren, ó. Legal, hein? Esses dias eu mostrei umas McLaren nos Estados Unidos. Essa aqui no Brasil é rara. Ali, ó, naqueles portões ali é o box onde é que o grandão guarda os carros de corrida dele. Um Camaro aqui, ó, que nem o do Leonardo, ó. Essa conversível. Esse carro tá ficando legal. Ó, um Sonata, ó, lembra do meu Azira que eu tinha. Esse aí tá mais baixo. Esse aqui é o Camaro do Guilherme, eu acho. FT500. Bonitos carros. Que prazer, mano. Sendo filmado pelo mestre. Aí, tudo bom? Você tá bom, meu amigo? Tô mostrando o Camaro aí, meu. Pô, E aí? maior prazer. Te divertindo, não? Ah, tô ansioso, né? É? Um ano parado. Pois é. Mostra aí, vou mostrar esse carro aqui, olha. Esse aqui é no Brasil, lembrando, ó. É, isso aí. É incrível, cara. Parece, mas é. Carro. Abre aí. Cara, que coisa linda. Fala aí um pouco do motor. O que vocês têm aí? Então, na verdade é um 509, né? A gente só usa as tampas aí do 572, mas é um 509. Hoje nós estamos dando metanol e veio 550 de roda e 95 de torque. É, eu andei nesse carro aqui, né? Verdade. Dá uma volta. Acho que aqui no Speed, né? Foi. É. Cara, que legal, né? Vamos lá, Diego. Plaquetinha. Como é que fala? Só no ar dos pulmões, né? Como dizem. Inspirado. Vamos lá brigar com os brabos aí. Show de bola, cara. Show de bola. Que legal. Uns S3 aí. Ah, essa Mercedes estava no nosso hotel aí de noite. M3, o M4. Porsche. Até Panameira aqui, ó. E aqui tem outra área, ó. Essa outra área também é para as equipes ficar, né? Quando tiver competições assim. Cara, bonitas BMW aqui, ó. M4, M2. M2 Competition, ó. Bacana o negócio aí. M5. Ah, tem todas aí, ó. Tá bonito aí a coleção. Olha só esse R8 aqui, ó. Malvadeza isso aqui, hein? Porsche. Malvadeza isso aqui, hein, meu? É, legal. Umas rodinhas Belac. É igual da minha Corvette. Show, hein, meu? Bem bacana, os caras estão nível subindo no Brasil. Show, olha essa Porsche aqui que bacana também. Cheio de carbono. Interiorzão, Santo Antônio. Show! Valeu! E essa é a estrutura, digamos, de estacionamento aqui. O Speed é um pouco diferente do Velopark, porque como ele não é feito para circuito, normalmente circuito que tem os boxes fechados, né? Normalmente a arrancada, como tem bem mais carros, não tem como tu ter box para centenas de carros. Então acaba que ou tu junta eles nos boxes, que nem é feito no Velopark, e aí tem umas tendas também para mais. Aqui eles fizeram já para arrancada, que é o padrão bem americano, que cada equipe tem o seu, digamos, um trailerzinho e uma tenda e fica isolado, né? Até porque na arrancada não chove, não corre com chuva, né? Então se chover, se tiver, não precisa ter nada fechado para chover, porque na verdade se chover não tem corrida, né? Então essa parte funciona bem assim, dá para acomodar bem mais gente, sabe? Então vamos ver, eu quero ver esses carros na pista aí. Dá uma olhadinha, daqui a pouco vocês vão ver. Dodge Demon no Brasil. Beleza, aí, André. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Esse aqui é o negócio. Ó, virou o mesmo tempo que eu na Corvette. 6.3? 6.3, eu também virei. Eu virei 6.2, eu acho, mas cara, 6.3 é de O que respeito. você acha? Então leva o Demon pra lá ou você traz ela pra cá? Quem sabe a gente traz aí, vou ver se eu trago a Corvette, o que eu acho. Desafio aí, hein?
Ó, 6,6 nos 200, 1,60, 165. Né, pra primeira passada do dia, né? Ele sai na lenta o negócio, viu? Não tem two-step, não tem nada. Tô andando aqui no meio e resolveram fazer uma surpresa, ó. Mandamos o Corvette do Brasil pro Brasil, o C8, ó. Aqui, ó, Leandro German. Gilmar trouxe um C8 aqui, ó. E ó, da cor do meu, ó. Igualzinho. Vamos olhar como é que faz. Quer fazer os controles? Entra aí. Isso aqui eu aprendi todos já testei todos. Ah, o interior é... Como é que chama essa cor aí? É red, é vermelho... Quer ver? Eu ligo o carro aí. Bordô, né? Ah, ele é um... Ah, tem um teto de vidro, ó. É diferente do meu. Vai fazer o seguinte, ó. Gira aquele botão lá pra direita até o track, tá? Até o modo track. Isso, beleza. Agora, tá vendo o controle de tração ali? Esse é pista e é o Sport. Não, bota o track. Esse aqui mesmo. Isso, esse aí, tá? Aí é o seguinte, ó. Tá vendo o botão de controle de tração lá? Esse Aperta aqui. 2 vezes devagar. Uma, outra. Agora gira pro lado de novo o negócio até o modo drag. Não, aperte de novo. 2 vezes devagar. Tá, agora vai girando pra direita. Ah, o teu carro não tem o... Tu tem o Z51? Tu tem Z51? Ih, eu já não lembro. Fez 500 milhas? Não. Ah, não fez 500 milhas, não vai liberar. 154. Aham, tá vendo aqui, ó? Quando ele só libera, ó, inclusive teu giro tá limitado aqui, ó. Ele nem libera os giros antes de 500 milhas. Tá fodido aí, meu. Veio no dia. A Corvette, ela bloqueia. Entendi. Em que até 500 milhas ela não deixa o modo drag, não deixa nada. Mas, cara, a gente pode resolver o problema. Pula fora aí, né? eu ando as 350 milhas pra ti e a gente resolve. Ela libera, tem que amaciar. Caramba. Deixa comigo mais um pouco. Porque se ele pra dar 500 milhas na mão dele, vai demorar. Ele fica aqui, ó, ele fica até o contagiro aqui, ó, fica limitado, ó. Ela permite, tá? Mas eles... mas ele não dá o modo drag, ó. Aí o que tu tem que fazer? Tu tem que apertar 2 vezes, meio devagar, ó. Aí ele aperta o cinto, gira pro lado, ele vai pro... Ele tem um wet, aí ele tem o... O wet é o de chuva, né? É, tem o modo... Aí tem vários módulos de largada. E aí tu vai no mais da direita, assim, que é o de arrancada mesmo, sabe? E aí, na verdade... Quer ver? Mas vamos fazer um teste, ó. Bota em drive. Só fazer um teste. Faz assim, ó. Tu já tentou o launch nele igual? Não, também ainda não. Tu tem que pesar bem fundo no freio, tá? Pode pisar até com... Tem que pisar contra o pé porque tu vai ter que acelerar no fundo, tá? Não vai, ó. Ele só vai a 1500, ó. Aí, pode tirar agora, só o acelerador. Ó, aí o que ele faz? Quando o launch funciona, ele vai a 3.500. E aí ele fica em 3.500 no modo launch. Tá limitado. Ele tá limitado. Entendi. Então por isso ele não vai deixar, na verdade, fazer o launch. Mas mesmo assim, melhor tu sair assim, tá? Aí tu só solta o freio. Tu sai assim... Tu só pisa assim no acelerador, freio bem no fundo e solta o freio. Entendi. E aí ele larga. Legal. Mas aí depois, quando passar das 500 milhas, ele vai liberar os 3.500. Legal. Ah, legal, show de bola. Valeu, prazer ver um C8 no Brasil aí. Valeu. Ó. 2 irmãos. Ah, é? Bonita essa cor, hein? Esse é uma cor original ou adesivado? Original, desse carro. Legal. Podia ter resolvido ontem esse negócio aí. Ah, se não tivesse... Você foi passear. Ter andado umas 350 milhas ontem. Você tinha ido lá no dele, tudo ia com ela, né? Você tinha resolvido. Aqui, ó, não é o meu Corvette, mas podia ser, né? Imagina se eu trouxesse ele pro Brasil aqui, ó. Tá no modo, tá no controle de tração ali as coisas. Tá no drive. Não, peraí. Quando ligar a primeira amarela, aí tu vai bem devagar, porque aí quando ligar a segunda tu para. Pode ir pra frente. Vai devagar, vai. Aí, perfeito. Agora, ó, pisa bem fundo no freio. Espera só um minutinho que tá ganhando aqui pra fora. Pisa bem fundo no freio e quando tu acelerar...
Eu sei. Bom, Cara, é legal de ver, né? É, foi bom, bacana, né? É, porra. É, carro bacana, todo originalzinho. Vamos fazer ele tudo, né? É, eu disse só uma ideia. A receita já tem, né? É. Legal, 11,9. A receita já tem, só passar os links do que você Vê comprar. a diferença. Ele virou 11,9 aqui. O meu carro para virar 9,6 tem dobro de potência, pneu, um monte de coisa, né? Isso é uma coisa que é interessante, que o pessoal às vezes não tem noção. Para você baixar 1 décimo, 2 décimos na pista, o quanto a mais você precisa ter de velocidade e de potência, principalmente, né? Na verdade, eu acho, agora que tiver embreagem no meu carro, eu acho que vai virar 8,8 por aí. Esse é o meu objetivo. A gente tá falando 3 segundos. 3 segundos mais rápido do que isso. E aí, claro, para isso vai ter que ter 1000 e poucos cavalos e tudo, né? Hoje você já tem 1000 e... Cara, eu medindo de uma roda 1075 na roda, mas na verdade eu já tô usando uns 1.300 de roda. Porque eu não medi depois disso. Quando a Emília não bateu o recorde, eu deixei guardado. Tem uns carros bacanas, ó. Deixa eu falar com esse cara aqui. E aí, Anderson? Costela. A gente veio desde 2013 o lançamento da F500. Tá desde lá, né? E é um fato engraçado, né, galera? Todo mundo que tá aqui, ó, todos esses carros que vocês estão vendo aqui, ó, todo mundo desacreditava da Futec. E eu tinha falado isso pra você na época. E a gente chegou a colocar o Tech nesse carro e a gente chegou a perder cliente. Pra você ver hoje, né? E hoje tá dominando, né, Anderson? Esse carro virou 8,8 agora aqui, né? Nos 8,8, você metros. acredita? No alto de posto. E eu acho que vai virar mais baixo, hein? Agora, né, homem? Aqui, ó, o Kaká vai dar um talento aqui. Kaká vai dar um talento, ó. Turbina nacional. No etanol, né? Embreagem nacional. Bloco praticamente nacional. Vou abrir o motor. Abre aí. Olha aqui a turma. Meu farol tá queimado aqui, ó. Praticamente sim. Coletor original. Sim. Uma válvulazinha. Bobina Smart. É, bobina. Que legal, cara. O VGT a gente não ligou, né, ainda. Porque a gente vai trocar a turbina e colocar os bicos, né, que eu peguei lá de vocês de 520. A gente não colocou ainda porque tá no etanol e não tá com bomba mecânica ainda, né? O pessoal falou pra gente colocar bomba mecânica, então a gente tá esperando. Vamos esperar primeiro pra ir pro Armagedon, né? Nosso foco é o Armagedon. Cara, eu quero ver esse carro no Armagedon. Eu vou estar assistindo, eu vou estar comentando ao vivo, sabia? Você vai estar comentando ao vivo? Junto com a transmissão lá. Que legal! Vou estar assistindo, torcendo. É a pista, né? É animal, né? E aí? Ó, o Juninho que ajuda a gente aqui. Parabéns aí pelo legal. projeto. Na verdade, foi o que a gente falou, né? A gente tá tentando nacionalizar a maioria das peças. Agora vai vir questão AFP, MTR, Biela. Show, hein? Show, cara. Boa sorte. Obrigado, hein, Valeu. Anderson. Eu vou Prazer, te filmar, hein, mano. Valeu. Prazer mesmo, hein? E aí, pode mostrar esse áudio aqui ou não? À vontade. Abre aí. E aí? Painelzinho lá que eu fiz, lá ver se você gosta. Olha aí, ó. Você gosta dos relés ali? Tá bonito, hein? Você parece o de Volta pro Futuro, hein? Legal, cara. Eu acompanho o canal de vocês aí, acompanho Obrigadão. os vídeos aí. Tá sempre enchendo o seu saco no Instagram. Não, lá. mas é show, é show. Show de bola. E esse carro toca horror, hein? Acabou de quebrar o coxinho do câmbio. A gente correu na cidade, achou outro. Não. De 2 fez um, trocou, vamos puxar mais Isso um. aí. Parabéns. Show de bola, gurizada. Olha Valeu. os brother aqui, ó. Com um amigo a gente consegue tudo. Valeu, gurizada. Legal essas. Bem... TTRS, bem bacana esse carro, esse verde aqui. Ó,
McLaren no Brasil. Te lembra de mim? E aí, bom, Gal? Tranquilo aí? Tranquilo. Parabéns aí, meu. Valeu, velho. Sempre te acompanho à distância aí, tu sempre tocando horror em tudo aí. Valeu, é brincando, eu gosto de brincar. É, legal. Boa sorte. Um abraço, velho. Olha que legal, hein? Legal, né? Um GTI, GTRS. Tá bonito, hein? Parabéns pelo evento, cara. Valeu, obrigado pela presença ilustre aqui. Anderson Dicks in the house aqui, pô. Canal da Fueltec aí, canal do Anderson, tamo aí. Obrigado pela presença. Teremos mais eventos na Speed, teremos outros eventos da Full Power em várias pistas pelo Brasil. Podem aguardar aí. E eu tô desesperado para ir para os Estados Unidos ver os eventos lá. Vamos lá comer um churrasco? Vamos lá comer um churrasco nos Estados Unidos. E ó, pode se preparar que vai ter excursão da Full Power aí que a gente faz pro SEMA Show. Mas nós vamos fazer para provas de arrancada. E vamos visitar a Fueltec USA lá. Levar um grupo de brasileiros para visitar a Fueltec USA. Visitar o Anderson lá. Show, valeu, Edu. Valeu, obrigado pela presença. Valeu. E aí, quantos quilômetros por litro tá fazendo esse negócio? Não sei não, hein? Tá gastando bastante, hein? Olha aqui, ó, esse Dragster aqui é um Dragster 2 lugares. Motorzinho V8, Big Block. Olha ali, ó. FT550, controlando o motor. E aqui o carona senta do lado, ó. E olha o traquitana desse cara aqui, ó. 8 celular. Aí, TPS 101. Tamo junto. Tudo bom, meu? Um abração aí. Vamos que vamos. Agora virou YouTube, agora estourou, né? Aí, viu? Gosto, né? Da hora. Legal, vou te ver aí. Uma Lamborghini aqui, ó. M5. É, uma entortadinha dá mesmo de vez em quando, né? Conheci pessoalmente esse cara agora. Até que enfim, né? Até que enfim, né? Só pela internet. É. Esse cara aqui ó, é um dos caras mais rápidos do Brasil, se não é o mais rápido do Brasil. Na moto? Ah, hoje nós viramos aqui 9.1 e vamos tentar entrar nos 8. O recorde é 8.9 e eu quero entrar nos 8.9 hoje. Murilo, ó, pra quem gosta de moto, esse é o cara pra seguir, pra olhar. Mostra a tua moto aí, meu. Vamos lá. Essa aqui é uma Kawasaki Ninja, uma H2. Essa moto aqui eu comprei ela 0 km, foi a primeira H2 do Brasil. Vai numa arrancadinha, vai numa competição, vai numa prova de meia milha. E hoje ela tá nesse resultado aqui, ó, a moto aqui original 200 cavalos de roda. E hoje ela tem 310 cavalos de roda. E olha só que legal, ele botou FT, ó. A balança alongada. Virada, ó.
Conseguiu ganhar tudo isso aspirado. Essa moto ela é Supercharger original. Ah, ela é Supercharger. É Supercharger, como se fosse um ProCharger. Só que em vez de ter polia, ela funciona com uma engrenagem e corrente, é um acionamento interno. Então é igual um Supercharger, um ProCharger, só que você varia a pressão trocando as engrenagens e o tamanho do rotor. Olha que é barulhento de porta aqui. Jesus, é barulhento. Que legal, cara. E a outra, cadê a Hayabusa? Ah, a Hayabusa tá lá em cima, tá lá no box, depois eu trago ela. A Hayabusa é turbão e essa tem turbo, a Hayabusa aí, 450 cavalos, anda de FT 600, passou na meia milha, faz umas 3 semanas, 335 por hora. Caramba. Os carrão fudido, 1.500 cavalos, passa 315, 320, ela passou 335. Caramba, parabéns, hein? Valeu, obrigado. Show de bola, meu. Obrigado, Valeu, hein? obrigado. Muito prazer te conhecer pessoalmente. Enfim, né? Prazer foi meu, né? Show, hein, meu? Obrigado, mano. 8,9 vezes 58. Viramos o que nós queríamos. Aí, ó, 8 segundos. Virou 10 do 1 a 248 por hora, Lamborghini V10 de turbo. É difícil tocar, ele não tá tracionando bem, né? Balança o eixo traseiro. O que tu acha que aconteceu? Hã? O que tu acha que aconteceu? O eixo traseiro. Caramba. Cara, parecia que tu tava em neutro, olhando de fora assim. Parecia que não tinha engatado a primeira. Ele tá andando pra frente e pra trás?
TSI Up, TSI super esportivo aqui, ó. Dá pau em BMW ou não? Depende da BMW. Aquela ali embaixo não. Chegamos ao final do dia e eu queria trazer esse cara aqui, que esse cara é especial para os vídeos da saga, sabia? Porque o Eduardo Gregórios aqui, ó, ele é o cara que edita os vídeos do meu canal, me ajuda aí quase desde o início do canal, né? Até o seguinte, né? Tu começou a trabalhar na Feutec depois e eu comecei o canal, né? Começou a trabalhar depois que eu comecei o canal, porque ele foi um dos caras que entrou em contato comigo no Instagram, né? E hoje tá aí ajudando aí o time, né? Exatamente. Perguntei se ele queria ajuda, mandei como quem não queria nada e hoje estamos aí fazendo parte do time. Legal. Eu queria trazer ele junto porque eu não conheci ele pessoalmente. Como eu vim para São Paulo aqui, a gente acabou se encontrando e participou hoje no evento. Então, não é acaso que esse evento de hoje, vocês vão ver o vídeo aí, tem várias coberturas de câmera aí, um pouco mais profissionais aí. Mas a ideia era a gente se conhecer também e mostrar um pouco quem é que está por trás desse canal, por trás desses programas aí que vocês acompanham. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o canal, agradecer a Eduardo, todo mundo que participa. Deixe seus comentários aí o que vocês querem ver, o que vocês estão achando, o que vocês gostaram desse evento. E as próximas sagas aí, tem bastante coisa para acontecer. Então, valeu, até a próxima.